Muito boa tarde a todos. Nós hoje temos uma notícia que nos foi dada há instantes pelo The New York Times. Eu vou partilhar convosco essa mesma notícia porque parece-me ser bastante pertinente. Ora bem, aqui está então a notícia que há essencialmente 3 horas o The New York Times deu e partilhou com as pessoas através daquilo que supostamente eles dizem que foram especialistas ao terreno avaliado. Portanto, para conseguir expulsar ou afastar os russos, os ucranianos atingiram uma vila, uma aldeia, através das bombas de fragmentação. Muito bem. Eles relatam aqui qual foi, inclusivamente, que foi na vila de Huzarivka, portanto, na Ucrânia, que supostamente, numa fase inicial, tinha sido imputada este uso aos militares russos. No entanto, o The New York Times veio aqui dizer, nesta notícia, que conclui que terão sido os ucranianos, afinal, a usar este mesmo tipo de armamento. Qual é o problema que daqui decorre? Desde logo, eu não vejo ninguém a querer discutir esta situação. O que é que isso significa? Que se há um mês e meio, nós tivemos um intenso debate sobre a Comissão de Crimes Internacionais por uso de bombas de fragmentação, quando elas estavam a ser imputadas à Rússia, agora, neste caso, estão a ser imputados à Ucrânia e não vejo as pessoas que estão preocupadas em discutir crimes internacionais. Eu mantenho a opinião que eu disse, que eu partilhei na altura, na SIC Notícias, quando começaram a surgir este tipo de notícias. As bombas de fragmentação não são, por regra, um crime internacional. E porquê? Uma bomba de fragmentação é uma bomba que está pensada para, quando explodir, ou quando se fizer explodir, para se poder desfazer em vários pedaços, que depois, além dos danos provocados pela explosão propriamente dita, depois também acaba esses telhaços e esses vários pedaços, à medida que forem sendo lançados, vão também provocando mais danos paralelos. Qual é o problema deste tipo de bombas? É que depende, desde logo, do tamanho, depende do peso que tiverem, depende da substância que também contiverem e ainda depende dos destinatários a quem se dirigir. As bombas de fragmentação, existe, aliás, uma convenção específica sobre as questões relacionadas com as convenções sobre, em concreto, estamos a falar da Convenção sobre munições de dispersão, e esta convenção, aquilo que vem dizer não é criminalizar o uso de bombas de fragmentação. Aquilo que vem basicamente dizer é que os Estados que celebram esta convenção se comprometem a não usar bombas de fragmentação, entre outras munições de dispersão, seja em contexto for, incluindo no de conflito armado. O que é que isto significa? Não é que estejam a reconhecer que existe um crime. E mesmo assim, esta convenção não diz respeito à utilização de bombas de fragmentação em geral. Aquilo que impõe e aquilo que define é um conjunto de regras entendidas como um mínimo de legalidade que tem de estar previsto para que estas armas, este tipo de armas possam ser utilizadas no terreno ou num contexto de uso da força. Não, adivinha quem basicamente não é parte nesta convenção? A Rússia, a Ucrânia, a China e também os Estados Unidos. Portanto, são Estados que recusam ter sequer em sua posse bombas de fragmentação, ainda que sejam superiores ou não, em dimensões superiores e com características superiores àquelas que constam na Convenção. Em que circunstâncias é que o uso de bombas de fragmentação, como eu referi, regra geral, não são crime de guerra, mas em que circunstâncias é que podem passar a ser crime de guerra? Desde logo, se forem direcionadas e se forem dirigidas contra alvos civis. E quando eu digo alvos civis, não é provocar baixas civis. Depende do contexto, é haver uma intencionalidade de visar não alvos militares, mas sim alvos civis. E a partir, ou no momento em que o alvo militar propriamente dito acaba por ser de menor importância face a todos os danos e prejuízos paralelos, pelo menos contra infraestruturas civis, que o uso de uma bomba destas pode causar no terreno. Depois depende também do tipo de substância, com certeza que se colocar, por exemplo, uma bomba de fragmentação contendo, não digo gases que sejam proibidos à luz do direito internacional, mas tem um outro tipo de substância que, além de provocar o dano necessário para o esforço militar que está a ser desencadeado, ainda acaba também por ser uma substância que pode causar um tipo de sofrimento, de agonização e até mesmo um conjunto de lesões que são desnecessárias
para conseguir atingir aquele objetivo, então nós aí também falaremos de um crime internacional. Ora, a utilização de bombas de fragmentação que sejam dirigidas a alvos militares, por regra, volto a frisar, não constituem um crime de guerra, portanto, são permitidas, exceto se, como eu referi, as características, o tipo de alvo, o peso, porque o peso também e o tamanho deste tipo de bombas pode significar que o dano que vier a causar é superior, uma vez mais, ao tipo de benefício que se vai acabar por ter com a sua utilização. Isto parece contraditório, mas quando nós falamos num contexto de conflito armado, é assim mesmo que as coisas têm de ser percepcionadas, ou seja, tem de se permitir que as partes exerçam o direito à legítima defesa, que possam ter meios para o exercer, mas que esse uso e recurso à legítima defesa seja minimamente proporcional face aos danos que vai causar à outra parte, ou seja, convém não ser desproporcional, quer em sentido macro, portanto em sentido amplo e genérico, quer também em sentido micro, dependendo do incidente em concreto em que este tipo de armas vier a utilizar. Agora, ouvi na altura, quando surgiram estas notícias, algumas opiniões, a meu ver, mais ou menos precipitadas, de gente que quer encontrar todo o tipo de argumentos para poder justificar a verificação de um crime internacional. E então diziam, bem, mas a Eritreia foi condenada, errado, pelo uso de bombas de fragmentação contra a Etiópia. Isto é errado. A Eritreia não foi condenada a rigorosamente nada. O que aconteceu foi que, na guerra entre a Eritreia e a Etiópia, entre 1998 e 2000, foi constituída uma comissão arbitral para definir o grau de indenização que cada uma das partes deveria suportar à outra pelos prejuízos causados no decorrer e no decurso desta guerra. Aquilo que esta comissão arbitral vai concluir é que a Eritreia, de facto, utilizou bombas de fragmentação contra a Etiópia, identifica e sinaliza os locais onde, de facto, isto ocorreu. No entanto, não consegue acompanhar a alegação feita pela Etiópia de que terá sido, apesar de terem caído em zonas civis, de que a intenção da Eritreia tinha sido a de atacar uma zona civil e de atacar os civis. Ou seja, entendeu-se que a Eritreia, na altura, à falta de prova que conseguisse garantir e permitisse chegar a outra conclusão, a Eritreia não teria nada a ganhar por simplesmente, e entendia que não teria nada a ganhar por simplesmente usar bombas de fragmentação contra alvos civis. Portanto, presume-se que a Eritreia, na altura, foi aquilo que foi presumido, poderia entender que, de alguma forma, poderia visar alvos ou interesses militares, ainda que indiretamente. Isto para vos dizer o quê? Não é porque muda agora o autor do uso de bombas de fragmentação relativamente a um ou mais locais em concreto, que a nossa abordagem sobre a tipificação ou previsão de um tipo de crime internacional deve mudar. Portanto, com a Rússia é um crime internacional, agora que é com a Ucrânia, bom, mas afinal eles tinham razão. Não. Portanto, eu mantenho exatamente a mesma opinião que tinha há cerca de um mês. É que as bombas de fragmentação, sejam usadas por russos ou por ucranianos, não constituem um crime de guerra, exceto se estiver verificada alguma daquelas condicionantes, até porque o facto de estar previsto num tratado ou numa convenção a proibição de armas de fragmentação não significa por si só que esse tipo de armas acabem por constituir um crime. E se estes Estados, ainda por cima, nem sequer são parte desta convenção, nós não podemos chegar à conclusão de que estão estes Estados a aceitar, sujeitar-se e a reconhecer um tipo de crime, para já que a Convenção não prevê, e depois, ponto número 2, uma prática que eles próprios expressamente, por alguma razão, não querem ser partes nesta Convenção, não querem ser partes nesta Convenção porque também não querem ter de responder pelo incumprimento desta mesma Convenção. Mas daí a chegarmos a crimes de guerra, tem de ser demonstrado um conjunto de fatores e um conjunto de elementos que eu acabei por indicar há pouco. Portanto, uma boa tarde a todos, espero ter sido bastante claro quanto a este aspecto.